Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. O vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa série sobre as seitas mais incomuns do cenário de Vampiro à Máscara. Semana passada falamos sobre o Incono e hoje vamos abordar a Mão Negra, Black Hand, a elite do Sabá. Se você já conhece o nosso canal, não esquece de deixar aquele like que isso ajuda bastante a gente. E se você é novo por aqui, se inscreve. Assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos e próximas séries que vem por aí no nosso canal. E se você já é fã do canal, não esquece de checar a gente no Facebook. Fizemos uma enquete onde vocês podem deixar perguntas e em breve vamos fazer um vídeo todo baseado nas perguntas dos inscritos do canal. Vai ser um vídeo mais informal, mais para a gente poder trocar ideia e se divertir. Então não esquece de deixar sua pergunta e seu like no nosso Facebook também. A primeira edição de Vampiro à Máscara definia o Sabá como uma seita radicalista, até meio satânica, que queria destruir tudo e todos, era extremamente militante e militarizada e era meio que o bicho-papão do jogo. Quando surgiu a segunda edição do jogo e alguns temas foram mais elaborados, surgiu essa seita dentro do Sabá chamada a Mão Negra. Eles sim são responsáveis por todo esse tema, todos esses adjetivos que foram dados na primeira edição. Eles são os vampiros radicalistas, eles são extremamente voltados para o combate, são fanáticos, têm crenças religiosas bem loucas e eles, querendo ou não, regem muitas das ações do Sabá. Vamos falar da Black Hand hoje no nosso canal. Para a gente entender melhor essa seita de vampiros quase lendária, vamos começar pelas origens dela. Tudo começou muito antes do Sabá ser formado, com um grupo de vampiros, basicamente do clã Samita, que se desgarraram do clã e começaram a peregrinar pelo mundo. Esse grupo de vampiros ficou conhecido como a Tribo Perdida. Após muito vagar, essa tribo perdida encontrou uma pedra bastante grande que às vezes deixava fluir sangue. Os vampiros da Tribo Perdida provaram desse sangue e quando eles faziam isso, eles tinham algumas visões e uma sensação muito grande de amargura, de ressentimento, de arrependimento, e isso levou eles a certas conclusões. O líder dessa tribo perdida acreditava que aquela pedra nada mais era que o corpo petrificado de Zilá. Zilá era uma antediluviana, mas ela não é responsável por nenhum clã. Ela era uma antediluviana de segunda geração, cria direta de Caim. E o que eles imaginavam é que aqueles sentimentos de angústia e de ressentimento que eles sentiam a partir daquele sangue místico se referia às memórias dela. No livro de Nod é dito que Caim petrifica ela para preservar do pecado que os vampiros estavam cometendo de se voltar contra os seus progenitores, contra os seus criadores. E vale a pena entender que os vampiros da tribo perdida eram eles próprios vampiros que se renegaram contra os seus progenitores, contra os seus anciões. Então eles se identificaram com essa história de Zilá. Fosse verdade ou não, eles consideravam que uma vez provando daquele sangue, eles conseguiam se libertar do vínculo com os seus senhores diretos e se aproximarem um pouco mais de Caim. Com isso, eles criaram uma espécie de culto a Caim. O conhecimento deles, conforme eles vagavam pelos lugares, mas voltavam a se encontrar nessa Pedra dos Lamentos, acabou trazendo outros vampiros para perto deles. E essa reunião de vampiros fez com que a tribo perdida se tornasse um pouco mais numerosa. Esse culto a Caim foi se evoluindo e ele é, nas noites atuais, a tal da Trilha de Caim, um dos substitutos para a humanidade, para aqueles vampiros que já deixaram a humanidade para trás e estão pesquisando outras formas de entender o lugar deles no mundo. Tudo começou com essa tribo perdida. Com toda uma convicção de que eles deveriam renegar os seus senhores e buscar diretamente Caim, o progenitor da raça dos vampiros, essa tribo perdida começou a se voltar diretamente contra os seus anciões. E como a maioria deles eram do clã Assamita, eles tinham muita estratégia, muitos recursos para tentar destruir os inimigos dessa pequena tribo. Após a Santa Inquisição, quando o Sabá se formou, não teve muita dúvida. Essa tribo se identificava bastante com aquele movimento dos anarquistas que na época estava fazendo diablerie nos senhores, nos grandes anciões dos vampiros. Quando essa tribo perdida se juntou com o recém-formado Sabá, a coisa tomou forma. O Sabá ele tem muito uma pegada religiosa, mística, e em grande parte é por causa do legado da tribo perdida. Essa tribo perdida
quando se juntou ao Sabá, ficou conhecida como a Mão Negra. E o símbolo da Mão Negra é um quarto minguante pintado de preto. Normalmente os membros da Mão Negra têm essa insígnia marcada na própria palma da mão. Isso foi uma junção da fome com a vontade de comer. Aliás, literalmente. O Sabá era formado por vampiros mais novos, mais rebeldes, e a Mão Negra era um grupo de assamitas sanguinolentos. Uma coisa teve tudo a ver com a outra, e com essa junção, o Sabá foi realmente temido como um grande bicho-papão devorador. Para o Sabá, para a maioria desses vampiros mais jovens, o que estava em jogo era se rebelar contra seus senhores. E para a Mão Negra, era uma chance de fazer diablerie em vampiros mais velhos e se aproximar cada vez mais de Caim. Era um ganha-ganha para os dois lados, então o Sabá se tornou extremamente temido por causa da liderança que a Mão Negra representava para juntar esse bando de anarquista e ir atrás dos anciões. Entretanto, depois que toda essa revolta acabou, a Black Hand se tornou uma espécie de faca de dois gumes. Afinal, eram vampiros muito poderosos e muito hábeis na arte de destruir outros vampiros. E com isso, o Sabá acredita piamente naquela liderança e naquele papo deles de se aproximar de Caim, de ter ideais meio místicos. Mas se a Mão Negra quisesse de fato acabar com o próprio Sabá, eles poderiam fazer isso com certa facilidade. Os arcebispos, os cardeais, todos os membros importantes do Sabá, cedo ou tarde se envolvem com a Mão Negra. Então a Mão Negra tem conhecimento dos refúgios deles, de quem são os carniçais, quais são os planos. A maioria dos líderes do Sabá vê a Mão Negra como um mal necessário. Muito necessário e muito mal. Historicamente, a Mão Negra sempre foi muito leal. Na verdade, eles são praticamente fanáticos aos ideais representados pelo Sabá. Mas se em algum momento eles quisessem se rebelar, ia ser um terror dentro do próprio Sabá. Para a gente entender um pouco da organização dessa seita dentro da seita, a Mão Negra é controlada quase sempre por 4 vampiros que comandam as ações militares do Sabá. Esses 4 vampiros são conhecidos pelo título de Serafins. Abaixo desses Serafins tem toda uma gama de soldados, espiões, batedores, perseguidores, assassinos e outros cargos que ajudam em ações diretas contra vampiros inimigos da seita. Entretanto, o legal da Mão Negra é que justamente por reconhecer que eles são poderosos demais, a Mão Negra não caminha junto. Normalmente, os vampiros que fazem parte da Mão Negra possuem a insígnia da lua na mão ou algum tipo de símbolo que garanta que ele é membro daquela seita, mas ele faz parte de bandos do Sabá, assim como todos os outros membros normais desse grupo. Entretanto, se um serafim julgar necessário, ele convoca todos esses membros que são da Mão Negra espalhados em grupos e junta eles em bandos especiais para cumprir uma missão específica. Esses bandos são chamados de Kamut. E os Kamuts, cara, se o Sabá juntar o Kamut é porque vem alguma coisa muito grande pela frente. Um exemplo cânone onde a gente vê essa reunião dos Kamuts e o resultado que isso dá é as Clan Novels, onde o Sabá destrói, passa destruindo por um grande território dos Estados Unidos, da América do Norte, e domina e causa um monte de destruição no caminho deles. Esse é o tipo de ação que envolve a reunião de um Kamut. Ou seja, dentro de jogo, se a ideia de um Kamut reunido começa a aparecer muito presente, cara, tanto Camarilla quanto o próprio Sabá vai se esconder porque sabe que coisa muito grande veio pela frente. Para a gente ilustrar um pouco com a personalidade da Black Hand, vamos apresentar Jalan Arjav, ninguém mais ninguém menos que um dos serafins com maior reputação dentro dessa tropa de elite. O passado desse gangrel já fala muito sobre o tom da seita. Ele foi um soldado na época de ninguém mais ninguém menos que Gengis Khan. Devido à sua bravura, proeza militar e um olhar estratégico bem apurado, Jalan acabou atraindo membros do clã Gangrel e foi transformado em um. Quando ele já tinha uma certa idade e um certo poder como vampiro, ele testemunhou o surgimento do Sabá. Foi quando ele conheceu a Mão Negra e se juntou a eles por se identificar muito mais com esses ideais do que com os ideais que o seu antigo clã foi seguir junto da Camarilla. Ele se tornou um gangrel antitribo, se tornou um dos membros da Black Hand mais ferozes e eventualmente se tornou
um dos 4 serafins. Halan Adjave tem um repertório de disciplinas invejável, é extremamente sagaz em combate e em manobras de infiltração, de cercos, mas o que é mais curioso sobre ele é que, por um lado, ele é extremamente leal aos ideais do Sabá, aos cardeais, ao regente e a todos os líderes. Por outro lado, ele tem uns períodos em que simplesmente ele desaparece. Ninguém sabe direito o que ele faz durante esses sumiços. Quando questionado, ele mesmo diz que são períodos de caça ao qual ele se dedica. E cara, quem é maluco de questionar a palavra de um serafim? Esse detalhe por si só já pode servir para alguns narradores pensarem em ideias legais para colocar em suas crônicas. Talvez vampiros do Sabá vão na cola do Halan para poder descobrir o que ele está fazendo, ou talvez alguém encontre algo que ele tenha deixado para trás num desses períodos de caça. O narrador tem uma certa liberdade para inventar o que diabos ele está fazendo nesses períodos em que ele some. E bem, isso são só ideias que eu estou jogando aqui. É um gancho legal se o narrador quiser utilizar em suas histórias. Um último detalhe bacana sobre esse personagem é que no final da terceira edição, ele é o serafim com mais renome dentro da Mão Negra. E ele é um dos serafins que começa a desmontar uma milenar conspiração que existia dentro da Mão Negra. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos conversar um pouco sobre o uso da Mão Negra como temperos para as histórias de Vampiro à Máscara. Focando nesse aspecto de combate, fanatismo e de toda uma direção impiedosa em suas ações, dá para comparar a Mão Negra com quase um grupo de terroristas. E por conta disso, quase sempre ela aparece como um antagonista. Por exemplo, se um narrador está fazendo uma crônica da Camarilla, onde os jogadores estão indo contra os personagens do Sabá, e o narrador se sentir com a necessidade de subir um pouco o nível da coisa, ou simplesmente se ele estiver se sentindo sádico, ele pode colocar no caminho dos jogadores um membro da Mão Negra. Isso vai dar para ele uma certa liberdade para ele bombar esse personagem antagonista, fazendo com que ele seja um grande inimigo do grupo de vampiros. Mas vale lembrar que nem só de combatentes existe a Mão Negra. Eles também são muito bons com espionagem. Uma outra possibilidade, ainda para uma crônica de Camarilla, seria que um dos anciões que ajuda muito os personagens no jogo fosse eventualmente revelado como um membro da Mão Negra e ele de repente desaparecesse do nada. Os jogadores teriam que lidar com esse vácuo de poder e também com a possível descoberta que eles podem ter ajudado um membro dos inimigos a conseguir um monte de recursos, informações e o que mais o narrador tiver com ideia para botar no jogo. Entretanto, vale a pena mencionar que a Black Hand funciona muito bem como inimiga do próprio Sabá. Numa crônica focada em um bando, os jogadores podem acabar perdendo um pouco o controle com toda aquela coisa da fúria do Sabá, e o tipo de personagem que ia chegar neles para botar moral seria um membro da Mão Negra. Talvez esse membro esteja investigando por que o bando dos jogadores cresceu tanto de poder, ou simplesmente talvez queira recrutar esse bando para ser parte da Mão Negra. Ou seja, o narrador pode usar a Mão Negra para usar num jogo de Sabá, seja para elevar o status do bando, para colocar o bando contra a parede, ou as duas coisas, fazendo com que esse bando se torne da seita e por causa disso tenha que cumprir uma missão mega perigosa, senão a própria Black Hand vai puni-los. Por fim, uma outra possibilidade seria que os jogadores fossem meio que pressionados por um membro da Mão Negra a fazer algum tipo de ação, uma ação bastante perigosa. Pode ser interessante que essa ação seja contra um membro do próprio Sabá. Talvez o narrador crie uma história onde tem um arcebispo especialmente odioso e esse bando, junto com o nosso personagem da Mão Negra, sejam responsáveis para investigar o arcebispo e derrubar ele do poder e depois lidar com as consequências disso. De novo, são apenas algumas ideias que eu estou jogando aqui que podem servir para os narradores colocarem a Black Hand em suas crônicas para dar um rumo mais perigoso, mais de aventura, mais de tropa de elite dentro de Vampiro à Máscara. Para ler um pouco sobre essa seita, um livro bacana da terceira edição é o Cain's Chosen. Esse livro fala especialmente sobre a Mão Negra, sobre os serafins, sobre os agentes da Mão Negra, e ele oferece também algumas ideias para ter um grupo de jogadores que servem a Mão Negra. Fica uma história mais focada para aventura e principalmente para decisões difíceis, que vai fazer os jogadores questionarem o que eles acreditam, para que lado eles confiam que as coisas devem seguir. Eles ganham um certo poder para definir
coisas importantes da seita, pelo menos indiretamente, e ter que arcar com as consequências depois. E mesmo que não seja para colocar a Black Hand como personagem, o livro traz alguns relatos do ponto de vista de agentes da Mão Negra e com isso enriquece um pouco mais a visão do narrador sobre esse cenário e sobre esses antagonistas tão bacanas. Bem galera, como vocês puderam ver, a Black Hand, ou a Mão Negra, é uma seita que tem extremo status dentro do Sabá. A maioria dos vampiros do Sabá evita questioná-los e quando eles mandam fazer alguma coisa, até sem entender muito bem, eles fazem para não cair na inimizade desses vampiros tão poderosos. Nem mesmo os inquisidores do Sabá, que são uma espécie de juízes dessa seita, se metem com a Mão Negra. Eles têm uma espécie de afastamento e um respeita o outro a ponto de não se meter no caminho. Juntando todo esse conhecimento militar, um repertório de disciplinas voltado para ações diretas, conhecimento de espionagem e uma fanática fé do que o que eles estão fazendo é o certo, a Mão Negra se tornou uma força muito poderosa dentro do Sabá. Pode-se dizer que eles ditam muito das regras que vão ser replicadas pelos cardeais e arcebispos. É uma seita extremamente influente dentro do Sabá. Seria uma pena se essa seita muito influente em algum momento fosse corrompida e infiltrada por uma outra seita muito mais bizarra, muito mais antiga e com objetivos muito mais sinistros. Só que essa outra seita vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Um suplemento bastante polêmico, muita conspiração e uma seita extremamente secreta que mexe até com o conteúdo de Wraith the Oblivion serão os temas do nosso próximo episódio. A gente se vê lá, galera. Abraços!